Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Nesta noite nós vamos trazer alguns tópicos de 2 livros nossos que foram lançados neste ano. A Irresistível Força do Amor, que foi lançado pela editora Jornal O Clarim de Matão, e uma coincidência muito grande, um mês depois, a minha 20ª obra, Por que é preciso evoluir? Alderês falou exatamente o dueto que vai desenvolver-se com o nosso trabalho dessa noite. A recomendação do amai-vos e instruí-vos. O amor consubstanciado nesta obra, a irresistível força do amor. E este porquê é o terceiro da série, que fala e traz informações assim bastante elementares em torno da teoria espírita. Cientistas buscam as causas das dores humanas a fim de minimizá-las ou até curá-las. Analistas do comportamento humano começaram a analisar com mais cuidado as causas da infelicidade, a grande pergunta da humanidade. Concluíram que as dores humanas não se resumem às dores físicas. Depressão, melancolia, carência afetiva, síndrome do pânico, estresse e desvalorização da vida, com às vezes um infeliz final, merece a mesma atenção que os malefícios de um vírus ou de uma bactéria. Carências emocionais, psicológicas e espirituais, nos tempos atuais, começam a ser considerados pelos homens e merecem uma especial abordagem e atenção. Ouçam o conselho deste psiquiatra austríaco. Alfred Adler começou a receber em seu consultório muitos clientes atacados pela melancolia e passou-lhes uma inusitada receita. Você poderá estar curado dentro de 14 dias se seguir esta prescrição, que, aliás, Alderês, nas entrelinhas, citou na sua fala inicial. Procure pensar todos os dias na maneira pela qual você poderá agradar uma pessoa. Sabem aquela regra dos seguidores de Baden-Powell, não o compositor, mas o criador do escotismo, fazer sempre, diariamente, uma boa ação para os escoteiros? Ora, que coisa mais estranha! O famoso psicanalista que no início do século XX conviveu com Sigmund Freud, aconselhando as pessoas a se interessarem por outras pessoas. Por que razão aquele filho de judeus húngaros, formado em medicina, psicologia, filosofia, na Universidade de Viena, formulou semelhante recomendação? E foi mais longe ao afirmar: é o indivíduo que não está interessado no seu semelhante quem tem as maiores dificuldades e causa os maiores males aos outros. É entre tais indivíduos que se verificam todos os fracassos. Dale Carnegie
ministrava cursos no Daily Carnegie Training e citava os conselhos do Dr. Alfred Adler. Como ilustração, costumava narrar a tocante história da senhora William Moon, que eu vou trazer para vocês resumidamente. Era o mês de dezembro e a senhora Moon estava mergulhada num poço de tristeza e de autopiedade. Ao se aproximar do Natal, aumentava a sua melancolia, porque lembrava-se do seu querido e amado marido. E ela não havia superado a sua morte até agora. Tivera uma vida matrimonial feliz, e ele falecera bem antes dela. Amigos faziam-lhe convites para festas, principalmente as de fim de ano, que ela recusava, porque sabia que ela ia ser um balde de água fria no entusiasmo e na alegria das comemorações dos seus anfitriões. Com a aproximação da véspera de Natal, os sentimentos negativos, a melancolia, a tristeza vieram com toda a força. Por volta de 3 horas da tarde, ela que já desfrutava de uma vida financeira confortável, mas continuava trabalhando para sobreviver emocionalmente, saiu do escritório em que trabalhava e começou a caminhar a esmo, sem destino, chorando pelas ruas de Nova York. Quando se deu conta, estava diante de um terminal de ônibus da região. A avenida por onde ela passava estava repleta de pessoas alegres. E quanto mais pessoas alegres ela encontrava, mais ela se lembrava dos momentos felizes que havia passado ao lado do seu marido. Mas ela não se atrevia a ir para o seu solitário apartamento. Não sabia o que fazer e as lágrimas corriam pelo seu rosto. Chegou ao terminal rodoviário, de onde às vezes saía com o marido. Numa aventura, entravam no ônibus qualquer, sem saber para onde iam. E ela fez o mesmo. E durante a viagem, nem percebeu que ela havia atravessado o rio que circunda Nova York. E o ônibus parou, fim da linha, minha senhora. Nem sabia onde se encontrava. Desceu do ônibus. Deu-se conta que estava num vilarejo em Nova York. Eu já estive lá com o Richard. Esses vilarejos se estendem, porquanto Nova York é a cidade mais metropolitana do mundo, superada apenas pelo Novo México. E você se encontra às vezes numa cidade bem distante e a pessoa diz: eu moro em Nova York. Chegou numa dessas cidadezinhas, desceu, deu-se conta que estava numa praça com uma árvore de Natal linda, maravilhosa. Ela estava além do rio Hudson. Começou a caminhar por uma rua residencial e de repente ela começou a ouvir uma música natalina do seu gosto. Entrou numa igreja. Lá estava apenas o organista e ela. Sentou-se e eis que a paróquia vazia. Ela entrou sem ser percebida. Como ela não havia se alimentado, ia chorar demais, cansada, adormeceu. Despertou com 2 crianças, olhando fixamente para ela. E ela perguntou: quem são vocês? Nós viemos aqui para conhecer os enfeites de Natal. E eles estavam felizes. Cadê seus pais? Nós não temos pais. Nós vivemos num orfanato. E eles permitiram que nós viéssemos ver os enfeites de Natal da cidade. Eis que ela, naquele momento, ficou envergonhada. Aquelas crianças estavam trajando trajes muito simples,
roupas rotas, usadas, imediatamente se envergonhou da sua tristeza e da sua vitimização. Aquelas crianças nada tinham na vida e estavam felizes, encantadas com a música natalina e com os enfeites de Natal. Num átimo, ela tomou uma decisão. Levou as duas crianças para ver a árvore de Natal da praça daquele vilarejo. Depois, ofereceu-lhes um lanche, guloseimas, um refresco. Depois ela se lembrou que provavelmente aquelas crianças não iam ganhar o presente de Natal. E foi lá e comprou um presentinho para cada uma. Mas depois olhou para as crianças, viu aquelas roupas velhas, rotas, vestiu as duas crianças. Passou uma tarde maravilhosa com aquelas crianças. Ali mesmo, ela firmou o propósito de passar a visitá-las na instituição que as abrigavam. E ela firmou o propósito de, abre aspas, adotá-las, levando o que fosse necessário para que a vida delas fosse mais amena. E quem sabe lá adiante, poder encaminhá-las para um estudo, para uma faculdade. Ao tomar o ônibus de volta, constatou com muita surpresa que as duas órfãs haviam proporcionado a ela uma felicidade real, da qual há muito tempo ela havia se distanciado. Ao preocupar-se com aquelas duas crianças, esquecera-se dela mesma e dos seus problemas. Aquelas crianças haviam feito por ela muito mais do que ela havia feito por elas. Esse pequeno gesto costumava ser ressaltado neste curso que era ministrado para elevar o moral das pessoas, para que elas valorizassem a sua vida. Dale Carnegie, além de citar aquele psiquiatra, falava da Senhora Moon como um protótipo a ser seguido. E olhem que não estamos falando de religiosos, estamos falando de homens que estão procurando ajudar, auxiliar e dar amparo para as pessoas. A Senhora Moon constatou que ela somente reencontraria a sua felicidade se passasse a fazer outras pessoas felizes. E foi desta forma que ela passou a viver, pois dando amor, ela começou a dominar as suas preocupações e espantou para muito longe a sua melancolia. Antes de eu continuar, eu quero fazer uma referência que não está nem na minha palestra, mas numa das cidades que eu visitei, a pessoa levantou a mão e falou assim: o senhor está falando alguma coisa muito parecida com o que acontece com os alcoólicos anônimos? E eu já havia feito um artigo a respeito, e agora vou resumir para vocês. Sabem como surgiu os alcoólicos anônimos? Um alcoólatra estava caminhando, já meio bêbado, pelas ruas de Nova York, quando de repente ele viu um colega de bebida caído na calçada. As pessoas pulavam por cima dele, contornavam, um bêbado a mais, mas ele, experiente, notou que o indivíduo que estava ali estava sangrando, estava correndo perigo. E se ele não fosse auxiliado, ele iria morrer ali. Procurando coordenar seus pensamentos, que estavam enevoados sob o efeito alcoólico, chamou um táxi. E com a ajuda do taxista, colocou o indivíduo dentro do carro, levou-o para um pronto-socorro, passou a noite ao lado dele. E na noite seguinte, depois que aquele homem já estava salvo, havia sido medicado, recebido soro, medicamento,
Ele abriu os olhos e perguntou: quem é você? Você é algum religioso, algum padre? Não, eu sou um companheiro seu de infortúnio. Eu também sou alcoólico. Por que você me ajudou? Porque eu gostaria de ter sido ajudado também por alguém. Parece que eu estou inventando a história, mas na verdade o médico que havia atendido aquele homem também era alcoólatra. Aproximando-se, ouviu a história dos dois e disse assim: eu recebi um convite hoje para um movimento que está sendo criado para a gente superar o alcoolismo. E os três à noite foram a vamos dizer, essa semente, porque os Alcoólicos Anônimos não foram criados em Nova York, mas numa outra cidade do interior dos Estados Unidos. Mas ali foi o ponto de partida para se dizer à pessoa que está numa situação de melancolia, de dor, de problema, que está, infelizmente, vivendo um momento difícil na sua vida, de que a melhor maneira de ele se curar é estendendo a mão para o outro. Esta é a filosofia dos Alcoólicos Anônimos, como também é daqueles grupos que cuidam dos depressivos, daqueles que tentaram o suicídio. Eles criam duplas, criam padrinhos, para que aquele que está sofrendo tente ajudar o outro e vice-versa. Ora, meu Deus, não é exatamente isso que nós estamos atrás das religiões, procurando desenvolver esta prática, procurando seguir ainda que de longe a proposta de Jesus de amarmos ao semelhante como gostaríamos de ser amados? Antes de culpar o destino, a educação que recebemos dos nossos pais, as influências genéticas, espíritos obsessores, más vibrações, nós devemos entender que as causas da infelicidade, acreditem ou não, aceitem ou não, estão dentro de nós. Embora essa conclusão filosófica não seja muito convincente, porque quando a gente está com dor, com sofrimento, não quer saber de explicações, não estamos dispostos a analisar causas emocionais, espirituais, a gente pega no fio que encontrar para buscar algum alívio. Aí vem a pergunta: por que existem ainda tantas pessoas más na Terra? Por que nós sofremos? Vim de Bauru aqui, ouvindo uma palestra do Simonetti, em que ele responde exatamente essa pergunta, nos informando que, ao contrário do indivíduo que diz que a vida acaba no túmulo, ou do irmão que diz que se ele aceitar Jesus ele está salvo, ou mesmo o espírita que diz: não, eu estou aqui para pagar minhas dívidas, para superar as mazelas do passado. Nada disso, disse Simonetti. Nós estamos aqui para evoluir. Mas e quando essa coisa de evoluir demora? Quando nós empacamos, a espiritualidade adota efetivas providências para nos acordar. Se nós não nos movimentamos, nós nos expomos àquela abertura constante, a dor que vai aumentando, para chegarmos a uma conclusão de repente assim: cansei de sofrer, preciso buscar algum auxílio.
somos convidados ao bem. Valderez fez um convite maravilhoso aqui para os domingos. Esta obra de Emmanuel, que faz parte da coleção Fonte Viva, nos traz Paulo de Tarso, Jesus, as epístolas. Eu levo às vezes 3, 4 laudas, 8 páginas para escrever um artigo para a revista Reformador, para passar uma mensagem. Emmanuel, em uma lauda e meia, ele transmite uma mensagem extraordinária. Então quer dizer que se eu me desviar do bom caminho, eu vou ser castigado? Não. Simplesmente, tudo o que acontece de errado, a depressão, os problemas financeiros, problemas familiares, emocionais, são, infelizmente, decorrentes do nosso plantio, da nossa semeadura. Há um ditado em que as pessoas dizem mais ou menos assim, eu quero que vocês me ajudem agora complementando. Começa assim, a semeadura é, mas a colheita é obrigatória. Minha esposa diz que não. Mas como não? Todo mundo fala isso, é assim mesmo. Não. Todos nós vimos para cá uma espécie de alforge nas nossas costas. Este alforge está lotado de sementes. Ele tem um furinho. E à medida que eu vou caminhando, que eu vou me relacionando, que eu vou falando, desenvolvendo minhas atitudes, eu vou soltando sementes, queira ou não queira, voluntária ou involuntariamente. E ela continua me dizendo, aí você caminha, dá uma volta, provavelmente ela estava se referindo à nossa encarnação, que a gente vai até o plano espiritual, depois retorna. O que você encontra ao chegar aqui de volta? Espinhos? Uma estrada difícil, dificuldades, problemas. Opa, tem que tomar alguma providência. Que tal você dar uma olhadinha no seu alforge? Que tipo de semente você está soltando? Como não sou besta nem nada, vou lá, dou uma olhada e só encontro sementes de egoísmo, vaidade, orgulho, preguiça, indiferença. Opa, vou trocar isso aí. Vou trocar essas sementes aqui e colocar sementes de otimismo, de trabalho, de estudo, de carinho, de amor. E começo de novo, queira ou não queira, a semeadura não é livre, não. Nós estamos semeando o tempo todo. Voltei. Nossa, como meu caminho melhorou. Eu estou encontrando flores, frutos, um caminho mais liso. E eu não sou besta nem nada. Vou lá de novo no meu alforge e melhoro ainda mais as sementes que eu estava soltando. Esta é uma metáfora muito simples para dizer que aquilo por que passamos é fruto das nossas semeaduras. Na evolução do espírito, a evolução do espírito funciona como uma doma. No começo, quando você quer domar um animal selvagem, você dá umas batidinhas na perna dele, ele não entende. Depois, usa o freio. Lá no sítio, meus tios costumavam dizer que era bom para segurar o animal mais bravio, uma cana só. O maxilar do animal dói e ele atende. Mas alguns não atendem, nem com a batidinha na perna, nem com o freio. Aí ele usa o relho, não é suficiente. Bom, aí ele une as batidas na barriga, o freio puxado forte, o relho e as esporas. Não é mais ou menos isso que acontece conosco quando não escutamos os apelos da espiritualidade?
Parece que vão apertando uma espécie de parafuso. A minha vida começa a ficar cada vez mais difícil. Quando nós empacamos, a espiritualidade imediatamente toma providências para que nós não percamos a atual encarnação. Então, podem ocorrer enfermidades, mas enfermidades são castigos de Deus? Não, são consequências dos nossos gestos. Porque mais do que nunca, temos que encontrar a causa das nossas doenças, e hoje os médicos já estão chegando a essa conclusão, dentro de nós. Dr. Álvaro Avezum, há poucos dias, foi entrevistado pelo médico do nosso presidente da República. E ele veio a público dizendo assim: quem quiser prevenir-se contra a pressão arterial alta, quem quiser evitar um derrame, quem quiser conseguir uma recuperação ou até uma prevenção contra problemas cardíacos, espiritualize-se. Estão percebendo que são médicos, é a medicina que está chegando à conclusão de que as causas das nossas doenças, aqui o físico é apenas um repositório dos raios que vêm da nossa alma. A medicina está dizendo, pessoas que rezam o terço, pessoas que têm uma religião, levam a religião a sério, pessoas que oram diariamente, pessoas que participam de um trabalho, aí nós voltamos lá àquela questão da senhora Moon, fazendo algo em favor de alguém. Essas pessoas, diz a medicina atual, adoecem menos. Se precisam de uma cirurgia, recuperam-se mais rapidamente. Essas pessoas estão conseguindo a saúde através da espiritualização. Não falam em religião, nem podem falar. Mas falam apenas que nós devemos fixar o nosso olhar acima da vida, não entrarmos no emaranhado, na rotina de todas as pessoas que estão achando que jamais vão morrer, que não tem que tomar providência nenhuma. As enfermidades são lembretes de Deus. Há um amigo meu, com quem nós gravamos alguns programas mensalmente, que diz que quando aparece um sinal vermelho no painel da nossa vida, uma doença, uma dor, uma depressão, um problema qualquer, temos que imediatamente verificar o que está acontecendo. É um lembrete de Deus. Olha, os seus atos não estão condizentes com aquilo que você prometeu. Você está fugindo dos seus compromissos. E se não tomarmos providência, o sinal vermelho vira doença, vira dor, vira problema financeiro, vira separação conjugal. Qual é a fórmula? É enfrentar o egoísmo com o altruísmo. Evitar atitudes nocivas como desonestidade, maledicência. Havia duas senhoras que reclamavam que os espíritos não lhe davam tréguas. Kardec foi até lá, está em O Livro dos Médiuns, e conseguiu apaziguar os espíritos, tiveram sossego uns tempos. Daí a pouco os espíritos voltaram, colocavam fogo nas suas roupas, abriam os armários, a vida delas estava um inferno. Kardec, você não prometeu que ia libertá-las? Eu prometi, mas elas me chamaram de volta. Como assim? Elas não praticam a caridade, mas elas são boas pessoas. Não, eu estou falando da caridade da língua. Elas são maledicentes, e elas me chamam de volta, e aqui estou eu. Assumamos atitude positiva perante a vida, levemos a nossa religião, seja qual for, a sério.
busquemos novos conhecimentos. Como é que nós vamos alcançar aquele objetivo proposto por Simonetti, o da evolução? Só com a asa do sentimento, da bondade do coração? Não! E a Valdeirês está oferecendo oportunidade para vocês aqui. Não é só fazer a caridade, uma cesta básica, uma palavra amiga, um carinho maior, uma visita a um hospital. Não só a asa do sentimento, mas a asa do conhecimento. O conhecimento vai nos dar condições para discernir o certo do errado. Havia uma senhora que estava visitando um hospital e ficou com muita dó de um rapaz que estava ali deitado e estava com muita vontade de comer o abacaxi. Ela sorrateiramente foi lá, comprou um abacaxi enorme, lindo, maravilhoso, e o rapaz comeu. Foi para a UTI, porque ele estava em jejum, estava prestes a sofrer uma cirurgia do estômago. Faltou conhecimento, sobrou bondade. Se ela tivesse pesquisado mais, conhecido mais, se ela tivesse preparado intelectualmente para saber o real estado daquele rapaz, ela não tomaria uma providência muito bem intencionada, mas que quase matou o doente. Daí a necessidade do conhecimento para podermos diferenciar aquilo que é certo daquilo que é errado. Qual é o antídoto contra dores e problemas da vida? Certa ocasião, um palestrante chamado Wayne Dyer, autor do livro Seus Pontos Fracos, trouxe uma laranja até o palco. Perguntou para um inteligente garoto na primeira fila: o que é isto? O menino falou: obviamente, é uma laranja. Se eu apertar essa laranja, o que vai sair dela? Claro, suco de laranja. Por que sai suco de laranja quando eu aperto essa laranja? Porque é isso que está dentro da laranja, falou o menino. É o que está dentro dela. Ah, disse Dyer, vamos supor que essa laranja não seja uma laranja, que ela seja você. Imagine que alguém pressiona você, diz-lhe algo que não agrada, ofende você. Na palestra do Simonetti que eu estava ouvindo na vinda para cá, ele fala assim: nossa, aquela pessoa parecia ser uma pessoa tão boa e de repente mudou completamente. Não é que ela mudou, é que pisaram no calo dela. Então, se alguém ofende você, aperta você, pressiona você, o que vai sair de dentro de você? O menino pensou, vai sair muita raiva. Isso mesmo, raiva, ira, ressentimento, ódio. Sabe por que vai sair isso de dentro de você? Porque é isso que está dentro de você. É hora de nós pensarmos, caros irmãos, se dentro de nós está saindo raiva, dor, medo, é porque é isso que está dentro de nós. Mesmo que alguém fale alguma coisa que não o agrade, aquilo que você não gosta, se você não se controlar, não tiver equilíbrio, vai sair lá de dentro o que você tem lá dentro de você. A escolha é sua. Num dos meus livros, eu usei no prólogo uma colocação entre um pequeno indígena e um chefe da tribo. O menino estava muito chateado, muito magoado, e foi procurar o chefe da tribo, dizendo que queria vingar-se dos seus amigos. Por quê? Porque eles fizeram pouco de mim. E você acha que você fazendo isso, você vai resolver essa questão? Não sei, mas eu preciso
agir dessa forma agora. Saiba que dentro de você existem 2 cães. Um cão raivoso, negativo, ambicioso, agressivo, que quer que você seja desta forma. E esse cão está brigando com um outro cão, que é prudente, amável, condescendente, paciente. Os 2 estão brigando entre eles para saber qual deles vai influenciar as suas atitudes. E qual deles vai ganhar essa briga? Perguntou o menino. E a resposta vocês já devem conhecer. Foi sábia, dizendo assim: aquele que você alimentar. Se nós alimentarmos o cão raivoso que existe dentro de nós, se nós alimentarmos o cão egoísta que existe dentro de nós, ao invés de alimentarmos aquele cão que tem empatia, misericórdia, compreensão, bondade, perdão, nós seremos influenciados por aquele cão que nós alimentarmos. Precisamos limpar a nossa alma para viver bem. Isso mesmo. Somente cuidando da nossa alma poderemos encontrar eventuais problemas, medidas corretivas necessárias, como falou a Valderez, para que aquela segunda voz não tome o nosso rumo. Desta forma, estaremos nos preparando para espalhar novas ideias, impedir que aquelas ideias más tomem vultos e se espalhem. E desta forma, estaremos contribuindo para o nosso progresso, a nossa evolução e também a evolução do nosso próprio planeta. Sócrates costumava pegar um dos seus escravos e usava a metodologia da maiêutica. E eu falo sobre isso num dos meus livros. É um método, um diálogo, para despertar, retirar do indivíduo o que ele tem de melhor. Imagine vocês, teoricamente um escravo ao ser inculto. Sócrates ia perguntando, reperguntando sobre as respostas e conseguia encorajar a reflexão interna para alcançar as verdades universais. O objetivo nosso, nesses 2 livros, tanto este de perguntas e respostas, como este, em que cada capítulo é uma pergunta sobre o amor, é exatamente suscitar o conhecimento que cada um de vocês tem, que eu tenho, e que estão precisando só do empurrãozinho para se manifestar, para que não se manifeste o nosso lado ruim. Vocês querem ver como a história, esse título, A Irresistível Força do Amor, tomei emprestado de Simonetti, numa história que ele contava, e eu vou lhes contar essa história agora, que ele, por sua vez, retirou de um outro livro de Mário Tamassia, de Campinas. Esse livro de Mário Tamassia, guardem o título que é maravilhoso, chama-se A Mãe que Desistiu do Céu. Se der tempo eu conto a história dela ainda. Lauro e Cássia se conheceram. E assim como lá no plano espiritual, nós temos momentos, como diz André Luiz, em nosso lar, em que nós podemos namorar, noivar e firmar compromisso para nos unirmos aqui na Terra. Daí surge aquele chamado amor à primeira vista. Lauro e Cássia, quando se viram, sabiam
que eles deveriam estar juntos. Mas o problema é que a mãe de Lauro não gostou dessa história. Ela achou que Cássia era uma aventureira, estava interessada mais na herança de Lauro, e ela não queria que aquele amor fosse em diante. Eis que, alegando essas diferenças, em pouco tempo surgiu um desagradável impasse. Ou ela, ou eu. E Lauro não teve dúvida, casou-se com Cássia numa igrejinha, num bairrozinho distante, que não contou com a presença da sua mãe. Passou-se o tempo, nunca mais se falaram. Por mais que ele tentasse o contato com a mãe, ela não queria saber. Só um milagre para derreter aquele coração gélido, aquela criatura endurecida, que afirmara-se numa ideia e não se importara com o filho, com a nora. Só um milagre. Milagre? Pois esse milagre aconteceu. Certa ocasião, surpreendeu-se com o recebimento de uma carta, uma letra infantil. Deu-se conta de que haviam se passado 7 anos desde o casamento do seu filho. Querida vovó, estou escrevendo para dizer que esperamos a sua visita. Mamãe diz que você é uma pessoa boa, que ama todos nós, mas é muito ocupada. Mas por isso que eu peço a Jesus sempre que a senhora encontre um tempinho para vir me visitar, para vir me conhecer, vovó. Nós amamos você. Muitos beijos, vovó. Não esqueça, quero ver você. Silvinha. Um raio teria feito menos estragos na cabeça daquela senhora endurecida. Dias depois, exatamente no horário em que Lauro, Cássia e Silvinha estavam fazendo o evangelho no lar, alguém bateu a porta. Quem atendeu foi Silvinha, que se deparou com uma sorridente senhora com vários presentes. Olá, Silvinha, estou aqui atendendo ao seu pedido. Vovó? Isso mesmo, sim, minha querida. Matilde, esse era o nome dela, desarmada, abraçou a neta e o filho, debulhando-se em lágrimas. E ela que havia raciocinado assim, uma mulher que, não obstante toda a tristeza, toda a dor que eu provoquei na vida dela, fala bem de mim para sua filha, dizendo que a avó é uma pessoa ocupada, mas quem sabe um dia vai visitá-la. Ela tinha um abraço especial para Cássia, um abraço mais demorado, e as palavras especiais também. Deus abençoe, minha filha, por relevar as impertinências desta velha e pela orientação que deu à minha neta. Lembram-se da história de Mário Tomasia? A mãe que desistiu do céu? Essa senhora tinha um filho que aos 12 anos começou a usar drogas. Aos 15 anos estava no crack. Aos 16 estava no tráfico. Aos 20 fazia sequestros. Rapaz frio, calculista, matava, não tinha mais sentimentos. Morreu no embate com a polícia. Segundo as doutrinas ortodoxas, para onde foi esse rapaz? Para onde?
para o inferno. A mãe continuou sendo prestimosa, boa, levou a sua vida até o fim, sendo uma criatura generosa, agradável. Ela era evangélica, temente a Deus, lendo a Bíblia, ajudando na igreja. Quando ela morreu, ela foi para o filho foi para e a mãe para Chegando lá, agora vocês vão responder a pergunta rapidinho. Qual foi a primeira pergunta que ela fez? Cadê o Ditinho? Ah, o Ditinho está no inferno. Ah, então eu vou para lá, preciso ver o Ditinho. Não pode. Como não pode? É meu filho. Eu quero ver o Ditinho. Não pode. A senhora está no céu. Então traga o Ditinho para cá. Não pode. Vocês já imaginaram como explicar isso para uma mãe que ama um filho, que vai para o plano espiritual e não pode se encontrar com o filho? Pode acontecer. Tem um caso narrado por Kardec no livro O Céu e o Inferno, de um rapaz que falece e a mãe, desesperada, enforca-se para ir junto com ele para o céu. Ele se comunica depois, numa sessão da Sociedade de Paris, muito triste, porque não consegue achar a mãe. E a mãe estava ali. Ele podia vê-la. Mãe, por que a senhora fez isso? É só esperar mais um pouquinho, só estaria comigo. E ela não tinha ainda nem condições para saber o que havia acontecido com ela. Então pode acontecer uma separação durante alguns tempos, em virtude de vibrações diferentes, mas não para sempre. Tanto é que esta senhora falou, mas tem que ter alguma solução. Eu quero estar ao lado do Ditinho. A bondade de Deus jamais falha. E ela ouviu a seguinte informação: seu filho está no inferno, não pode vir para cá. A senhora está no paraíso, não pode ir para lá. Mas vocês vão poder se reencontrar novamente. Olha só a bênção, olha o consolo da doutrina espírita. Vocês já pensaram se essa história parasse um pouquinho antes? Mas a doutrina espírita me faculta continuar com a história. De que forma que eu posso encontrar novamente o Ditinho? A senhora vai renascer num novo corpo, através do útero de outra mãe. Você voltará para recebê-lo de volta como filho. Mas mesmo tendo uma outra oportunidade de vida, ele terá muitas dificuldades. Que dificuldades? As decorrentes das falhas, das maldades que ele cometeu. Ele nascerá com limitações, que vão inclusive impedir que ele volte a cometer crimes. Isso acontece muito com suicidas. A gente não fala em serial killer, há os serial suicidas, que suicidam, até que renascem de forma que não pode nem se mexer, para evitar que se suicidem de novo. E foi o que aconteceu com o Ditinho. Se o Ditinho assimilar o seu amor, se ele fizer a sua reflexão, aí sim, quando vocês voltarem para cá, poderão ficar juntos. Isso, caros irmãos, esta é a bondade de Deus. Este é o Deus misericordioso que nos foi apresentado por Jesus. A natureza é sábia e nos dá todas essas oportunidades. Eu já vou partir para o final da nossa conversa.
que eu quero contar, não quero terminar sem contar uma história para vocês. Porque nós, espíritas, estamos caminhando. Estamos recebendo bênçãos e mais bênçãos de orientações, conhecimentos. Daí, gente, não dá mais para alegar ignorância, porque quando o espírito é criado, ele tem a desculpa. Ele é criado simples, ignorante. Então, a responsabilidade dele é relativa. Ele quer sobreviver, ele quer continuar, até que ele começa a tomar algum conhecimento. Porque funciona assim: quando você erra, você se desvia do seu caminho, você encosta no espinheiro, dói, você volta, continua no centro, onde não dói, desvia-se de novo, rela de novo, volta. Isso vai provocando um condicionamento no espírito, de forma que ele vai entendendo que não deve machucar, não deve ser egoísta. Enfim, isso é conhecimento. Não é que ele tem que passar pela maldade para ser bom. Ele tem que passar, infelizmente, pelo sofrimento para ter o discernimento do que é bom e do que é errado. Nós só temos notícia de um indivíduo, uma alma, que foi em linha reta desde que nasceu. E Emmanuel nos fala sobre esse no livro O Consolador. E vocês sabem de que estou falando, de Jesus. Mas, de vez em quando, nós, com o nosso conhecimento, nós erramos ainda. E aí, minha gente, a responsabilidade é muito maior. Uma coisa é errar porque não sabia, involuntariamente. Outra é errar sabendo das consequências do erro. Quando espíritos superiores percebem que o espírito está indefectivelmente caminhando para o fracasso, tomam providências para o aclaramento, para que se afaste das situações ilusórias. Belisário estava caminhando para o fracasso da sua encarnação. Essa é uma história contada por Richard Simonetti. Morreu, ou pelo menos pensava que havia morrido. Belisário imaginava estar num pesadelo. Sabe aquele pesadelo de André Luiz lá no umbral? Ele estava mais ou menos assim, transitando por um denso nevoeiro, ouvindo vozes: hipócrita, mau caráter, bandido, explorador dos fracos, mentiroso contumaz. De onde vinham aquelas acusações? Ele que havia lido um pouquinho de doutrina espírita, mas não havia assimilado, nem aplicado. Estou no umbral. Meu Deus, morri. Ele que achava que tinha um passaporte garantido para ir direto para os planos espirituais superiores. Muita gente pensa assim, sabe? É só colocar uma faixa aqui em cima, assim, ó, fora da caridade na salvação. Ou então um crachazinho assim, espírita. Não funciona. Eis que de repente, ele que achou que ia encontrar familiares queridos, não atentara para a responsabilidade de ser espírita, porque a verdade, caros irmãos, implica compromisso com ela. Quanto mais nós sabemos, maior a nossa responsabilidade. Ele jamais se esforçara para adequar-se aos padrões evangélicos. Embora defensor ferrenho dos princípios espíritas, o dinheiro passara a orientar as suas iniciativas. Mais cérebro do que coração, mais empresário espírita do que espírita empresário. Eis que de repente, então, meu caro Belisário, está gostando desse espada-alma? Quem era? Ele conhecia aquela voz? Ferreira!
Então está confirmado, morri mesmo, Ferreira. Ferreira, pelo amor de Deus, me tira dessa situação aqui. Ah, meu caro Ferreira, eu sinto-me nas profundezas do inferno. Que nada, meu filho, isso aqui é apenas para dar uma chacoalhada em você, porque você estava prestes a perder a sua encarnação. Mas e agora? Você vai passar a praticar o bem, senão isso aqui é apenas uma amostra para você. E a partir daí, Ferreira colocou-se um aparelho e mostrou o que Belisário vinha fazendo durante toda a sua vida. Tudo, menos ser um autêntico espírita, um autêntico cristão. Nossa, fui um louco jogando a oportunidade para fora. As oportunidades que eu perdi me foram concedidas. Como é que eu pude me comprometer tanto? Ah, meu amigo, disse Ferreira, regozije-se, você vai receber outra chance. Como assim? Eu vou reencarnar tão logo? Não. Você continuará encarnado. Como assim? Você não morreu. Você está passando por uma experiência de quase morte. Vou voltar? Sim. Mas eu vou me lembrar de tudo que você está me falando? Sim. E Belisário recebe uma nova chance. A partir dali, diz o livro de Richard Simonetti, que Belisário criou vergonha na cara mesmo. A partir dali, ele começou a refazer a sua vida. Mudou de vida. Aquele espada-alma propiciado pelo amigo Ferreira modificou completamente. Os que passam por uma IQM costumam mudar de vida? Diz o Dr. Alexander Moreira Almeida, de Juiz de Fora, que sim. Há inclusive um trabalho realizado na Áustria, em que várias pessoas que passaram por uma IQM foram acompanhadas nos anos seguintes, após aquela morte e o retorno à vida. Passaram a ter um maior desenvolvimento espiritual, maior altruísmo, maior espiritualidade, maior satisfação e passaram a dar maior sentido à vida. E nós estamos terminando. Eu vou lhes perguntar agora, como é que está o bolo da nossa vida? Quais são os ingredientes de que estou me utilizando? Será que eu estou toda noite seguindo aquela recomendação de Santo Agostinho, contida nas questões 918 e 919 do Livro dos Espíritos? Eu estou parando para perguntar assim: durante o dia de hoje, há alguma coisa que eu tenha feito da qual eu venho me envergonhar? Ah, tem. Meu filho veio me pedir para estudar com ele, eu mandei ele para o inferno, eu estava trabalhando, não devia ter feito isso. Uma moça telefonou para mim querendo vender não sei o quê, bateu o telefone na cara dela. Coitada, estava trabalhando, amanhã não faria mais isso. Há alguma coisa que eu tenha feito no dia de hoje, da qual eu tenho que me envergonhar? Olha, estou pensando, não é que eu estou procurando me justificar não, mas não tem nada da qual eu queira me envergonhar hoje, graças a Deus. A partir de amanhã, tentarei continuar vivendo desta forma. Foi assim, disse Santo Agostinho, que eu me tornei um homem de bem. Eu estou usando este método, de mim está saindo um suco menos amargo e mais amoroso? Fiquemos com estas expectativas. Orar sempre. Doar sem saber quem será o beneficiário. Servir sem perguntar até quando. Sofrer sem espalhar dores da nossa volta. Progredir sem perder a simplicidade. Semear sem pensar na gratidão. Desculpar
incondicionalmente. Essa para nós homens, aprender a olhar sem malícia, escutar e silenciar, falar sem ferir, respeitar sem considerar o credo, gênero, orientação sexual, posição social, cor da pele ou idade, exercitar a paciência. Ou será que nós vamos ter que passar por uma EQM ou por uma nova vida para podermos retomar o nosso caminho na nossa jornada evolutiva? A nossa vida assemelha-se a um bolo, que devemos fazer com muito cuidado. Devemos selecionar os ingredientes e o modo de preparar. Estamos satisfeitos com a atual encarnação? Ótimo. Mas se não estamos, a hora é agora de retificarmos e morrermos melhores do que nascemos. Quero agradecer a Valdez, a direção da casa, pela oportunidade maravilhosa que me deram de retornar até aqui. E que Jesus possa continuar nos abençoando. Muito obrigado.